Na segunda audiência pública regional do orçamento de 2024, habitação e saúde foram os temas mais cobrados pela população da Zona Sul. A audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento foi realizada no Teatro Paulo Heiró, localizado na região de Santo Amaro. A proposta orçamentária para 2024 está estimada em cerca de 110 bilhões de reais. 14 bilhões de reais vão ser destinados às 9 subprefeituras da Zona Sul: Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Emboimirim, Parelheiros, Jabaquara, Santo Amaro, Ipiranga e Vila Mariana. Os valores de cada subprefeitura atendem o Plano Plurianual, conforme o Índice de Distribuição Territorial do Gasto, que considera as variáveis de vulnerabilidade e infraestrutura. Os gastos históricos são analisados, então a gente analisa o nível de gasto dos últimos anos, o orçamento que foi proposto pela Prefeitura, o orçamento que foi aprovado pela Câmara, que tem algumas mudanças, e depois o orçamento executado durante o ano, suplementado ou reduzido. Considerando tudo isso, a gente chega a um número proposto para os vereadores, que sempre estão livres e compete a eles ajustar esse número conforme as demandas da população. O grande desafio hoje é prover infraestrutura de qualidade em um nível que seja equitativo entre todas as subprefeituras, de forma que a gente gaste mais, invista mais nas subprefeituras que precisam mais. A população participou ativamente e os temas mais relatados foram habitação, saúde e cultura. Moradia de interesse social, e moradia é a porta principal de entrada para todos os outros direitos. Muitas famílias hoje estão morando na rua. A pandemia ela trouxe mais à luz a falta de moradia, que muitas pessoas ficaram desempregadas e com isso tiveram que entregar a casa para os proprietários e ir morar literalmente na rua. Nós não temos lá no Jabaquara um centro de especialidade, nós não temos um centro de recuperação. E com essas pessoas que saiu da Covid, que tem acidente de automóvel, tudo, e nós não temos isso. Ainda fecha uma maternidade de 42 anos que nós tínhamos dentro do território. A oncologia também é importante, mas a gente, para ampliar um serviço, não precisa acabar com o outro. Tiraram a maioria dos médicos, faz de conta que atende, às vezes você fica 3 meses até para conseguir uma consulta com um clínico geral. Tem pessoas que estão desde o ano passado esperando para passar numa consulta com um psiquiatra e não conseguem devido à falta de profissional. E para conseguir uma consulta com um especialista, o mais perto é a Capela do Socorro, que já tem uma demanda enorme, que atende Grajaú, que atende Cidade Dutra, que atende São José, entendeu? Não dá conta de atender a demanda. Vim defender a pauta cultural e artística na cidade de São Paulo. Eu percebo, acompanhando os orçamentos dos anos anteriores, que se não é a última, é a penúltima pasta que tem orçamento. A atividade cultural ela pode estar associada a qualquer outra atividade. Ela foi importante na pandemia, saúde mental, em especial a área circense, defendendo espaços mais públicos para a montagem de ciclos itinerantes na cidade de São Paulo. Algumas reduções de verbas orçamentárias em subprefeituras foram questionadas durante a reunião. Cada subprefeitura dessa que nós estamos falando aqui é quase que uma cidade. É quase que uma cidade, é maior que muitas cidades do nosso país. E não dá para tratar dessa forma. Você reduzir recursos do orçamento para os locais que mais precisam do orçamento, que mais precisam de moradia, que mais precisam de transporte, que mais precisam de saúde. No final da audiência pública, os vereadores se manifestaram sobre as demandas apresentadas. O que mais me chamou a atenção foram as demandas de, muitas vezes, da questão dos terminais de ônibus, que às vezes são identificados, a população busca alteração do local, os pedidos específicos de saúde. Então, mostra que a população realmente está entendendo os problemas locais e está entendendo qual é o mecanismo correto de apresentar sua indignação. O acesso à cultura, que ficou muito claro que precisa ser ampliado aqui na Zona Sul. Foram muitas demandas e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de aprender com a população e fazer do meu serviço, do meu trabalho, um servir para cada um deles. O relator do orçamento do ano que vem
falou do que vem sendo realizado na região e reforçou que há ainda muito em que trabalhar. Temos um programa e um planejamento para 49 mil unidades habitacionais, o maior programa habitacional da história. O outro ponto que foi falado aqui a respeito da saúde, apontaram com relação, por exemplo, lá no Grajaú, foi entregue uma UPA na gestão Ricardo Nunes, 5 UBSs e temos mais UBSs programadas para serem entregues. Para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a descentralização do orçamento tornaria mais efetiva a gestão das subprefeituras. Mas está cada vez mais claro que a descentralização do orçamento é o grande desafio. Porque é um raciocínio simples. Se você já larga no relatório com um valor melhor na subprefeitura, e aí incluindo áreas que não constam no recurso que a subprefeitura pode usar, por exemplo, cultura, por que não ter um valor para cada subprefeitura para ser aplicado direto, para não passar pela secretaria, para não ter todo aquele trâmite, porque daí você discute com o Conselho Participativo da subprefeitura, discute com a população e faz as atividades culturais dentro da subprefeitura. Então fica cada vez mais claro que as subprefeituras ficam prejudicadas, né? E que o orçamento fica muito centralizado na cidade de São Paulo. E dinheiro que não falta no caixa da prefeitura. A próxima audiência pública regional do orçamento das subprefeituras Centro-Norte será realizada na terça-feira, dia 24 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo. Mais informações, acesse São Paulo SP Lege BR/Orçamento 2024.